Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Ecossistema Podcast. Meu amigo, mais de 3 anos sem falhar, toda quinta-feira, trazendo um empresário aqui para compartilhar um pouco da sua experiência com vocês. Meu nome é Sandro Samper, sou host, do meu lado tem meu sócio, meu host, o Hugo Fernandes Chique, porque é o Fernandes com Y. É com Y, procura lá. E, Sandrão, eu tava aqui pensando, a galera já deve estar assim, pô, esses caras de arte ficam dizendo que esqueceu o número do episódio, mas é de arte mesmo, pra mostrar a constância da gente, né? Exato. Então passou de 150, a gente fica, pô, que episódio é esse? É 150 e quanto? Mas esse é 163, se eu não me engano, é 164, enfim. Para justamente mostrar para você que sucesso é constância. Muitas das vezes você quer abrir um negócio e às vezes você quer ter resultado em um mês. Que a gente estava conversando sobre isso aqui no bastidor. Pô, as pessoas às vezes tomam uma decisão de business, de negócio, querendo um resultado rápido, mas não é assim que a banda toca, né? Então, constância é o nome do nosso jogo. E vamos que vamos. Quem é que a gente tá recebendo hoje aqui, Sandrão? Hoje a gente vai receber aqui um cara que eu já acompanho há muito tempo, que eu sou muito fã. E ele já trouxe aqui uma pedrada no começo, nos bastidores. Pois é. E eu quero estender para você, que a gente vai falar sobre isso, sobre a diferença entre empreender e empresariar. Exatamente. Meu amigo, isso vai bugar a sua mente. Já começou a bugar a minha. Já quero trazer ele aqui. Primeiro eu quero agradecer a Diego Wildberg. Obrigado. Prazer enorme, Sandro. Prazer estar aqui. Prazer, Hugo. Prazer enorme. Prazer você que está em casa acompanhando a gente. Obrigado pelo seu tempo. Né? E tenho certeza que esse podcast vai abrir sua mente, mudar uma forma de pensar sobre muitas coisas de diversas maneiras. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns pelo sucesso do programa. Obrigado. Né? Não é todo mundo que consegue essa intensidade, né? Essa constância de fazer 163 conteúdos, né? Sempre novos, sempre inéditos, né? Trazendo empresário de sucesso aqui. Então, parabéns pelo projeto. E eu acredito que boa parte desse sucesso é por conta das pessoas empresários que vocês são, né? Que buscam sempre empreender e buscam também empresariar. Boa, né? E é isso que a gente vai estar falando nesse podcast de hoje. Caramba, eu já fico com dúvida, já quero saber a diferença de empreender e empresariar, mas antes, você que é empresário, terapeuta, palestrante, eu quero entender um pouco da sua trajetória, né? Como é que você contou aqui nos bastidores que você começou com odontologia, depois você foi para Cara, eu comecei com ciências da computação. Pronto, ciências da computação. Eu comecei com ciências da computação. Por ser sempre um cara tímido, introspectivo, com medo de falar em público e por não saber lidar com as minhas emoções e expressar meus sentimentos. Então, atrás de uma tela de 35 polegadas, fica fácil de você resolver isso quando quem está do outro lado entende o emoji que você colocar como sendo verdade. Então, caramba, se eu tô triste, se eu tô com raiva, eu boto um sorrisinho, quem tá do outro lado vê o sorrisinho e fala, poxa, tá tudo bem. Então, esse cara foi fazer ciência da computação porque lidar com máquinas é muito mais fácil do que lidar com pessoas. Mas não era aquilo que eu queria para a minha vida, não era o que eu não queria para minha vida no sentido de ser isolado, viver numa ilha, longe da sociedade, né? E aquele, na adolescência era aquele cara que tinha medo de chamar a menina pra dançar e passava a festa inteira segurando uma latinha com o pé na parede, né? Com medo ali de tomar um não. Então eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Faltando um ano pra formar na faculdade de Ciências da Computação, eu tranquei a faculdade e no carnaval de 2005, né? Veio surgindo essa vontade, esse interesse de motivar meu irmão a também entrar na faculdade. Meu irmão já queria fazer odontologia. Eu falei, cara, eu vou fazer vestibular para odontologia, vou motivar meu irmão. E aí eu entrei na faculdade de odontologia. Só que para mim foi um baque, cara, porque eu saí de uma sala de 46 homens e 4 mulheres para uma sala de 46 mulheres e 4 homens. Pô, é o oposto. Né? E aí eu precisava de habilidade de socialização. Né? E aí eu precisava comunicar com as pessoas, eu precisava ali... Ciência da computação, você senta ali no computador, você faz um programa, é você, um outro brother, ninguém conversa com ninguém, só conversa através de código e tá tudo certo. Odontologia, você precisa de interação social. Você trabalha de qualquer jeito. Né? Exato. Então, na odontologia, você precisa da interação com o paciente, com os colegas de sala, apresentação de trabalho e tudo mais. Então, foi bastante desafiante para mim isso aí. Foi no final da faculdade
que aí que vem a questão, né? Eu sempre tive a cabeça de empreendedor. Eu sempre pensei muito assim na frente, né? Eu falei, o que é que eu posso fazer, né? Ou para ganhar dinheiro ou para poder ajudar alguém. Com 15 anos de idade, eu já fazia sites de internet, né? E ali surgiu ali a oportunidade de fazer alguns sites para fora, né? E ali começar a ganhar dinheiro fazendo site com 15 anos de idade. Eu tô falando de 98, 99, por aí. E nessa época, eu lembro que eu comprei um CD, uma coletânea de músicas de surf, porque naquela época eu surfava, e veio uma música que eu gostei muito, eu falei, cara, eu vou entrar em contato com essa galera, eu quero saber quem são, vou ver se ele manda aí um pôster autografado pra mim. E ali, na época, era KD, Alta Vista, o site de busca, e a gente usava ICQ e MSN pra bater papo. Verdade. Né? E eu achei os caras da banda no ICQ e comecei a conversar com ele. Bom, se é vocês mesmo que estão falando, manda um pôster autografado pra mim. Os caras falaram assim, você já tem um CD da gente? Eu falei, não, tô mandando um CD. Caramba. E meus amigos gostaram pra caramba do CD. E eu falei, caramba, peraí, dá pra ganhar dinheiro com isso aqui. E aí o pessoal da banda mandava ali pacotes de 5 CDs pra mim. Eu vendia cada CD naquela época, 98, a $15. Ficava com uma parte do dinheiro e mandava o restante do dinheiro dos dólares pra Austrália, que a banda era australiana. Sim. Mas, Shock Points, o nome da banda. Então essa cabeça de empreendedorismo sempre teve comigo. Então ali no terceiro semestre da faculdade de odontologia, eu virei para meu irmão e falei, cara, eu vou trancar a faculdade. É você que queria ser dentista, não eu. E eu fui trabalhar com... Meu papel eu já cumpri. Você queria ser dentista, não eu. Mas quando você estiver formando, eu volto para terminar a faculdade. Nesse meio termo, eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro, e fui trabalhar com marketing de rede. Sim. Fui trabalhar na época com uma multinacional de suplementos, né, que não sei se pode fazer merchandising pode aqui. Pode falar. Né, da folhinha. Né? Então fui trabalhar com isso, ganhei uma nota fazendo isso. Para mim foi uma grande escola de empreendedorismo. Perfeito. Foi uma grande escola de empresariar, de liderar, né, de gestão, de marketing. E aí eu volto para a faculdade de odontologia ainda. Eu tinha uma equipe de 160 pessoas abaixo de mim nessa empresa de marketing multinível. Eu dava treinamentos, mas ainda gaguejando, com medo de esquecer tema. Sabe aquela pessoa que você vê que está começando a falar em público e está com medo do que vai falar? Era eu. Então, quando eu voltei para a faculdade, meu irmão já estava terminando a faculdade de odontologia, e eu falei assim, cara, vou apresentar o TCC. E eu vou congelar. Eu era o 8º semestre da faculdade, foi aí que eu assisti uma palestra de hipnose. Dentro da faculdade de psicologia, trouxeram um psicólogo para falar sobre hipnose clínica. Sim. Não hipnose de palco, de comer cebola, sabe essas coisas que a gente vê por aí. Mas a hipnose no controle da ansiedade, traumas, fobias, no controle do sangramento, na melhora do sistema imunológico. Eu falei, cara, a cabeça do empreendedor. Isso tem tudo a ver com a minha área da odontologia. Só que eu só vou conseguir ajudar os meus pacientes se eu for produto do produto. Se eu acreditar no que eu estou vendendo, se eu tiver brilho no olho do que eu estou vendendo. Exatamente. Né? Que foi o conhecimento adquirido na empresa de marketing multinível. Né? Escola. Né? Então ali eu falei o seguinte, se eu sou produto do produto, eu não posso ter medo de falar em público, eu tenho que aprender a controlar minha ansiedade. Fiz isso e comecei a aplicar os conhecimentos da hipnose clínica, né, nos meus pacientes da faculdade ainda, isso em 2012. Tá? 2013 eu formei em odontologia, 2015 eu já estava dando treinamento em Portugal. Para médicos, dentistas e psicólogos portugueses. Caramba. Né? Treinamentos de hipnose. O cara que queria se esconder atrás do computador, o cara estava em Portugal e... Né? 2015 Portugal, 2016 eu estava na faculdade de Lima, do Peru, né, dando treinamento também para médico, dentista e psicólogo peruano. 2017 no Chile, a maior rede de psicologia do Chile, com Cristóbal Schilling, o psicólogo lá. 2018 eu trago os meus treinamentos para o Brasil, mas fico Brasil e Estados Unidos. Então, 2018 dou treinamento nos Estados Unidos, 2019 nos Estados Unidos, vem a pandemia, né? E eu começo a fazer ali uma série de meditações, né? Porque eu estudei com um cara que criou, o Jon Kabat-Zinn, que é o cara que criou o conceito de mindfulness, de atenção plena. Muito bom. Né? Então eu estudei com ele, e aí na pandemia eu falei, cara, não dá para fazer hipnose online. Até dá, mas eu, Diego, particularmente, não acho ético e seguro fazer online. Mas meditação é mais tranquilo. E eu comecei uma jornada de meditação no meu Instagram,
onde eu tinha 7 mil seguidores no Instagram, mas eu tinha 1.000 pessoas na live comigo. Cara, eu lembro, velho, da sua live. Surreal, eu lembro, você falou, cara, eu lembro que eu falei, velho, o cara... Viu? Velho, desculpa cortar, mas porque eu lembro nitidamente você fazendo a live de meditação, velho. 5h30 da manhã. Isso. 5h30 da manhã. E a galera com 150 mil seguidores, 200... O que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu tô transformando vida. E aí você via ali a questão da constância. Exato. Foram 300 dias seguidos, sem interrupção, 5h30 da manhã. Natal, Réveillon, as pessoas respeitam, São João, as pessoas respeitam todo a constância. mundo lá 5h30 da manhã. Muito e bom. Várias vidas transformaram. E essa meditação se transformou numa metodologia de gestão do estresse corporativo. Então, no final da pandemia, eu peguei tudo isso e comecei a atender executivos do Spotify, Tramontina, Nubank, iFood, alguns executivos do Banco do Brasil que estavam participando ali do desenvolvimento da tecnologia do Pix. Sim. Né? Isso tudo, Rio Grande do Sul e São Paulo. Quando terminou a pandemia, eu peguei esse conhecimento, essa metodologia, e a gente desenvolveu uma plataforma no metaverso, usando o óculos do Meta para levar para dentro das empresas, para redução de estresse dentro das empresas, né? E manutenção, ou seja, manter o funcionário mais tempo da empresa, reduzindo absenteísmo, presenteísmo e taxa de turnover. Sim. Né? Surgiu a inteligência artificial, colocaram a metaverso na geladeira. Eu falei, e agora o que é que eu vou fazer, velho, com isso? Me adaptar. Aí a gente abriu uma empresa de telemedicina. Eu peguei a empresa que era Mediticorp, que é meditação corporativa, e a gente transformou em Mediticorp Telemedicina. Né? E hoje a gente tem ali 47 médicos atendendo de forma 24 horas, né? Através de plantão. Empresas, pequenas e médias empresas que querem levar o benefício de saúde para o colaborador, mas que não tem recurso, muitas vezes, para contratar um plano de saúde. Né? E essa é a jornada, cara, porque a telemedicina eu peguei todo o meu conhecimento de ciências da computação, conhecimento de saúde, todo o conhecimento de inovação, né, para fazer ele acontecer. Agora, nada disso teria acontecido se eu não tivesse buscado entender como me tornar empresário. Porque tudo isso é inovação. Tudo isso foi empreender. Tudo isso é empreender, cara. E você empreender sem saber empresariar, você quebra as pernas. Exatamente. É isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Você empresariar é diferente de você abrir um MEI hoje e botar no seu Instagram CEO de não sei das quantas. Então empreender tá muito ligado a inovar. A ação, né? Atitude. Inovar. Na minha visão é isso aí. Inovar, eu ser inquieto, querer sempre trazer soluções para melhorar a vida das pessoas, enfim. E empresariar. Cara, empresariar é gerir. Só existem 2 profissões no mundo. Você que está assistindo a gente, presta atenção nisso. Só existem 2 profissões no mundo. Ou você é gestor ou você é vendedor, porque o resto é produto. Caralho. Caramba. Ou você é gestor e vendedor. Todo o resto é produto. Não importa a sua profissão, não importa o serviço que você preste, é um produto que você está oferecendo. E tem gente que fala assim, eu vou fazer tal formação porque eu não preciso vender. Então, tudo você vai vender mesmo. Aí, cara, eu saio. Ciência da computação, o que é que ensina de negócio? Nada. Eu vou fazer odontologia, o que é que ensina de negócio? Nada. E hoje, essa é a visão que eu tenho das faculdades, né? Porque a faculdade hoje virou curso técnico. Sim. Ninguém ensina mais a pensar e a desenvolver um negócio. Isso é verdade. Ensina algo técnico. Né? Então você sai com conhecimento base para uma função que, teoricamente, você vai cumprir ali pro resto da vida. Né? Que é uma outra visão também que eu não concordo. Né? Eu acho que tudo aquilo que a gente aprende, ele deve ser aplicado durante um determinado tempo para ajudar a gente a chegar no nosso propósito de vida individual particular. Né? Que é a construção de saúde, prosperidade pessoal como ali, uma família saudável, né? Você criar a sua estrutura da sua vida. O seu sucesso. Né? Que é o que o americano tem muito fácil. O americano tem um sonho americano, né? Ele tem um sonho de ter o jardim, a Casa Branca, ou ali o Golden Retriever correndo, a bandeirinha americana pendurada. Então, tudo que ele faz na vida é para realizar esse sonho americano. Não importa se ele vai vender lixão, né, sucata enferrujada, se ele vai trabalhar na multinacional. Se a multinacional está fazendo mais sentido,
ele abre vai vender sucata. Deixou de fazer sentido, ele monta uma borracharia. Deixou de fazer sentido, ele vai pro Vale do Silício inovar em tecnologia. Exato. Mas com foco na casa, com o jardim, com a família feliz e etc. É por isso que é cultural lá, condomínios de luxo, casas incríveis, as crianças colocando mesinha na varanda de casa para vender alguma limonada, coisa, seja lá o que for. Porque lá é o orgulho, isso é orgulho, vender, empreender. Aqui, a galera já olha diferente. Exato, né? Exatamente. E, pô, eu acho massa essa galera de vez em quando aparece no Instagram, né? O cara pega uma pedrinha no chão, né? E vou vender, vamos ver quanto é que pagam nessa pedrinha. Aí com aquela pedrinha que não vale nada, ele consegue R$1, e esse R$1 no final do dia, ele volta pra casa com R$250. Isso é empreender. Exato. Né? Isso é empreender. Agora, ele pegar isso e se transformar num negócio, ele precisa entender de gestão e de venda. Por isso que o empreendedor, quando ele começa com um gás muito grande, ele começa com energia muito grande. Quando o negócio dá certo, ele começa a ter problema. Exato. Porque a expertise dele talvez esteja ali em inovar, criar soluções. O negócio cresce e ele não sabe gerir. Aí que tá. Todo negócio quebra por 2 motivos. Ou porque não tá vendendo nada, ou porque tá vendendo mais do que a capacidade que tem para poder. Cresceu demais, cara. Que é o que acontece com o empreendedor. Ele começa, o negócio dele começa a dar certo, ele começa a se empolgar, o dinheiro começa a entrar, e agora, o que é que eu faço com esse dinheiro? Não sei criar estrutura, não sei criar setor, vou comprar coisa. Aí troca de carro, aí troca de apartamento, aí não sei o quê, o negócio quebra. Começa a passar uma série de perrengue. Porque não desenvolver mentalidade de empresariar. Né? Empresariar é sobre gerir pessoas, é sobre você determinar prioridades, você saber escolher projetos que conversam ali com a missão da empresa, a missão do teu negócio. E missão é algo completamente diferente de propósito na minha visão, né? Porque o propósito é você individual. Sim. A missão ela já envolve o coletivo, né? O impacto social que você vai gerar, né? Então, cara, o que eu posso dizer? Empresariar é você olhar para o teu negócio de forma individual e com a solução que você pode levar no mundo, né, com constância e estrutura. E venda. Né? Do contrário, vamos empreender. E eu posso empreender no negócio de qualquer pessoa com o dinheiro dos outros. Exatamente. O risco é muito menor. É muito menor. Né? Então, eu empreendi de diversas formas, né? Adquirir conhecimento nos meus estágios, né? Então, aqui em Salvador, né? Então, estamos em Salvador, para quem não sabe. Isso. Né? E a gente tem um jornal muito famoso aqui, que é o Jornal à Tarde, e eu estagiei no Jornal à Tarde. E dentro do Jornal à Tarde, eu procurei empreender lá dentro. Sim. Eu estagiei, quem é da mais antigo aqui, conheceu as Óticas Teixeira. Sim, né? Claro. Eu estagiei no CPD das Óticas Teixeira e aproveitei também para empreender lá dentro, ou seja, encontrar soluções, né? Soluções para gastar menos, para melhorar a sustentabilidade, para resumir, tornar processos mais, como é que eu posso dizer assim, mais ágeis, né? E isso tudo é conhecimento que hoje eu consigo aplicar na minha vida, nos meus negócios e por aí vai. É engraçado que as pessoas não têm essa visão. Se ela tivesse essa visão, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que falam assim, olha, eu estou trabalhando CLT, mas o meu sonho é empreender. E ela começa... Passando uma chuva. E ela começa a achar que esse trabalho CLT que ela está desenvolvendo começa a se tornar um fardo porque ela quer empreender. Se ela tivesse a visão de que assim, eu estou sendo paga para ser um intraempreendedor, para empreender, para aprender aqui dentro. Exato. Como é que eu vou inovar, criar soluções, como é que eu vou me desenvolver essa mentalidade? O melhor dos mundos para quem quer empreender é estar no CLT. Exato. Porque você aprende e você ganha para aprender. Se você pensar o que é o salário, é a bolsa auxílio do estágio que continua depois que você sai da faculdade. É verdade, pois é. Né? Ou seja, o salário é um estágio remunerado. Só que sem a faculdade. Sem a faculdade, é verdade. Né? E ali você precisa aprender ali dentro, não somente com sua atividade, mas você precisa aprender que é o que, se você pega uma empresa familiar, geralmente os sucessores da empresa familiar, ele faz uma coisa chamada job rotation. O que é job rotation? Ele passa um tempo em cada setor da empresa aprendendo ali como que aquele setor funciona,
né, para quando ele assumir ali o cargo de dono, de diretor, etc., ele tem uma visão macro de cada setor e conseguir direcionar. Então, esse funcionário, apesar dele estar ali naquela função dele, vamos lá, operador de empilhadeira. Mas ele está curioso para aprender como é que funciona a parte de recepção, de encantamento do cliente. Ele não precisa fazer o job rotation, ele pode continuar fazendo o que ele está fazendo, mas ele pode fazer perguntas para entender os outros setores. E aí pode vir uma surpresa, porque esse funcionário, talvez, ele não precise sair do emprego dele para empresariar. Porque, a depender de como é que ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo no plano de carreira da empresa, ele pode se tornar sócio daquela empresa. Perfeito, exatamente. Ele pode ser convidado para ser sócio. Ou seja, ele vai ter muito mais bagagem e estrutura desse momento do que sair para montar o próprio negócio. Não estou dizendo que não pode sair. Sim. Saia, quebre a cara, quebre o negócio, aprenda, se arrependa e abra o próximo. Exato. Entendeu? Mas o que eu estou falando é que se a pessoa é CLT, porque de uns 2 anos para cá, ou 3 anos para cá, foi instalada uma ideia na cabeça da galera que ser CLT é ruim. Saia de CLT, monte seu próprio negócio, seja dono, liberdade geográfica, liberdade financeira. Liberdade de tempo, aí você pega um cara que tem uma estrutura familiar já sabe montada, de nada, inocente, consolidado, entendeu? O cara, pô, essa ideia faz sentido, eu não aguento mais essa jornada de trabalho. E o cara sai agora para empreender. Sendo que ele não empreendeu lá. Aí ele bota dificuldade dentro de casa, aí aumenta a ansiedade dele, aí aumenta a depressão, aumenta a autocobrança. Aí a briga, né? O cara perde o casamento porque o financeiro também impacta tudo. Exatamente. O cara destrói a vida porque ele não teve essa bagagem. E o que inconscientemente aconteceu comigo. Tudo que você falou aconteceu comigo. Eu, sem querer, fui o intraempreendedor, então eu entrei para ser web designer, depois fui o designer de produto, depois eu fui gerente de marca, depois eu fui diretor comercial. E aí eu falei, cara, tô pronto. E aí eu montei o negócio trabalhando. Show. Tava trabalhando, montei o negócio começou a rodar, dar dinheiro. E aí eu falei, agora eu vou pro Avera, agora eu já tô pronto. Saí, quebrei o negócio. Porque a gente fica pronto na jornada, velho. Exatamente. Eu achava que eu era muito bom porque eu sabia todos os setores e tal, conhecia fornecedor, tudo. Fiz isso durante muito tempo. Montei meu negócio, 1 ano depois, quebrei, velho. Quebrei a primeira, quebrei a segunda. E aí fui aprendendo, aí fui empresariar, fui entender de gestão, que a minha conta física era diferente da conta da empresa, como contratar, como fazer reserva, capital de giro, tudo isso que aí quando vai eu era entender o que é empreendedor, ROI, o que é CAC, enfim, CMV. Eu fui entendendo isso depois que eu quebrei, porque antes eu só era empreendedor, eu só trazia inovação, vou criar isso, vou criar aquilo, vou vender, e aí o dinheiro veio, eu não sabia o que fazer. Pois é. A nossa história tem um ponto de conexão que eu também fui do marketing de rede, marketing de relacionamento. E a proposta pelo qual eu fui foi justamente isso: liberdade financeira, liberdade geográfica, venha fazer renda residual. E aí, outro ponto de contato nosso é que eu pego onda também, sou surfista. Legal. E aí, cara, o cara que fez com o responsável pelo qual eu entrasse nesse mercado, pegava onda, e aí o cara só postava dia de segunda e terça, pegando altas ondas em Itacimirim, Praia do Forte. Enquanto os outros estão trabalhando, você tá na praia curtindo. Pô, meu irmão, e aí foi quando eu falei assim, eu vou largar tudo e vou empreender, né? Então assim, fiz grana no mercado, massa, mas eu digo que o de mais valor eu tive nesse mercado foi justamente o fato de você aprender a falar em público, aprender a vender, destravar comunicação, relacionamento, né? É porque o negócio... E não deixa de ser o intraempreendedorismo, porque o negócio não é meu, mas... O marketing de rede, ele foi uma escola muito grande para mim. Porque ele me ensinou a gerir estoque. Exatamente. Ele me ensinou a gerar estratégia de prospecção. Retenção de cliente, encantamento do cliente, montagem de equipe, treinamento de equipe, gestão financeira, falar em público, né? Ou seja, foi uma escola que foi trabalhando ali, foi literalmente fazer um job rotation. Exato. Sim. Porque não é só você pegar aquele produto ali e vender. Se você não olha ele como um negócio, você não vai para lugar nenhum. Exatamente. Né? Então, caramba, foi bastante desafiante na marra você aprender ali como é que eu vou fazer controle de estoque se eu nunca aprendi na vida? Né? Como é que eu vou fazer aqui encantamento do cliente? Como é que eu vou reter um cliente? Como é que eu vou construir uma estratégia para que o meu cliente reponha os produtos do mês que vem e o resultado dele não seja um único motivador? Né? Quais são a organização de eventos?
Né? Eu precisei organizar eventos para dar treinamento para a galera da minha equipe e para apresentar o produto para novos clientes. E daí você vem bastidor, montagem de som, né? Convite, né? Antecipação e programação de datas aí dentro de um calendário. É um business. Cara, então, é robusto. montar um negócio, cara. Né? Então, falar assim, dinheiro fácil, não existe dinheiro fácil. Se dinheiro vem fácil, ele vai fácil. Exatamente. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Exatamente. Caraca. Eu quero que meus filhos tenham a experiência do marketing de rede para destravar. É só botar lá, né? Tomara que quando chegar a época tenha empresas boas. Cara, mas na verdade, bota ele pra vender limonada. Verdade. Exato. Qualquer coisinha pequena assim, vamos vender limonada, né? Eu lembro do meu irmão quando era pequeno, Bruno, hoje é arquiteto. Cara, mas o Bruno com 5 anos de idade, ele construía os próprios jogos de tabuleiro e vendia pros coleguinhas o direito de jogar o jogo que ele mesmo criou. Caramba! Era muito... Bruno, a cabeça de Bruno é surreal. Então, isso ele com 5, 6, 7 anos de idade, ele criava o jogo de tabuleiro. Que jogo é esse aí? É R$2 pra você jogar. Eu te ensino. E aí a galera começava a jogar o jogo de tabuleiro e ele fazia... Quando ele chegava em casa com as coisas dele, meu pai e minha mãe perguntavam: rapaz, você tirou isso de onde? Ele, do meu jogo. Ele, que jogo? Eu falei: eu construí um jogo de tabuleiro e eu cobro dos vizinhos pra poder jogar. Isso é empreender dentro de casa, cara. Exatamente. E os pais, empresários, empreendedores? Sim. Conseguia identificar esse perfil? Sim. Meu pai sempre teve negócio, né? Fazenda na parte do agro, né? E minha mãe também tinha os negócios dela, as lojas dela era decoradora, design interior, então eu tinha uma visão assim um pouco diferente. Porque às vezes quando também, nasce o primeiro ali com o tino, né, e os pais não têm essa bagagem, fica preocupado, né? O que esse menino tá fazendo? Mas quando você já vem de uma base que a galera já meu Deus, esse menino não vai querer estudar, tá vendendo, vai querer fazer dinheiro fácil agora. E tudo isso vem da questão da mudança de mentalidade, né? Que massa. A frase clichê, muito usada por aí, mas o conhecimento que você tem te trouxe até aqui. Exato, perfeito. Né? Para você ir para um outro patamar, para um outro negócio, para novos resultados, muitas vezes você vai ter que mudar ambientes, você vai ter que mudar suas relações, né? Você vai ter que quebrar crenças, você vai ter que se autoconhecer para ver qual é o padrão familiar que você está repetindo, de comportamento e de crença. Né? Você vai ter que trabalhar muitas vezes uma questão de dependência emocional, porque crescer o negócio muitas vezes é se desvincular temporariamente de amigos e familiares para fazer o negócio dar certo, e muita gente não vai porque fica apegado a isso, né? Com aquele sentimento de culpa. Pô, e se eu der sucesso, se eu crescer na vida, o que é que vai ser dos meus amigos, o que é que vai ser da minha família? Eu não posso deixar eles para trás. Né? E isso é uma mudança de mentalidade, porque ninguém fica para trás, cara. É isso mesmo. Né? A partir do momento que você aprende como decolar um avião, você pode pousar ele a hora que você quiser para visitar as pessoas que você gosta. Isso. Mas o seu avião não precisa ficar no chão. Né? E muitas vezes você não vai poder levar todo mundo dentro do avião, porque senão ele vai cair por excesso de peso. Exatamente. Entendeu? Então é uma coisinha que a gente tem que começar... Isso é muito importante que você falou, porque essa crença, eu tinha isso. Eu tinha muita vergonha quando minha família me via no Instagram. E aí chegou um momento que eu tive que realmente... Eu era muito próximo deles, aí tive que trabalhar muito, e quando eu voltei lá na ilha, a galera me tratava assim, pô, tá, tinha assim, uma tia minha falava assim, eu troquei suas cuecas no post, e eu me sentia mal, porque, cara, eu tô dando certo e minha família não tá dando certo, e eles estão me vendo como alguém que eu não sou isso tudo que eles me veem, alguém que cresceu muito. Então, durante muito tempo, eu carreguei isso, sabe? Eu tinha vergonha quando minha mãe comentava nos meus posts, quando ela me comentava nos stories, quando minha família falava comigo que, tipo... A minha família falava do jeito que, assim, ó... te vi crescer, tô muito orgulhoso de você. Isso me incomodava muito. Eu vou te provocar. Quem é a sua família? Minha família é minha mãe, meus tios, minhas tias. Não, irmão. Hoje eu entendi que minha família... Sua família é a que você constrói. Sim. Mãe, pais... São seus familiares. Parentes. Você faz parte da família deles. E não o contrário. Então é natural e é cultural a gente falar assim, minha família, e colocar pai e mãe. Né? Mas a sua família é sua esposa, seus filhos, sua samambaia e seu cachorro. Boa. Entendeu? De você pra cima, você faz parte da família de alguém. E é por isso que muitas vezes a galera não cresce, porque fala, pô, minha família vai ficar pra trás. Exato, não, velho, o pai e mãe te fez pra você ganhar o mundo.
A sua família você constrói. E na hora do perrengue, pai e mãe tá ali para dar conselho, para dar direcionamento, pra gente botar a cabeça no colo. Lá e fala, pô, hoje tá punk, minha mãe. Na moral, faz um cafuné aí para me dar energia pro próximo dia. Mas se eu inverto essa hierarquia e coloco minha família, meus familiares como sendo a minha família, pesa. Eu passo a, de forma inconsciente, me tornar responsável também por eles. Exato. Mas eu não sou responsável por eles, cara. Eu não sou responsável pelos meus irmãos. Eu não sou responsável pelo meu pai, pela minha mãe. Na vida deles, eu sou espectador. Na vida deles, eu só posso ser espectador. E aí eu preciso cuidar de mim emocionalmente e financeiramente, porque eu só posso ajudar eles de duas formas. Tem que colocar máscara em você primeiro. Com exemplo ou com dinheiro. Porque, do contrário, não tem como ajudar. E o exemplo, muitas das vezes, só vai ser enxergado depois. Vai ser enxergado, mas muitas vezes não vai ser externalizado. O reconhecimento, muitas vezes, eles estão vibrando de orgulho por dentro. Estão batendo no peito e falar, olá, meu filho, ó, deu certo. Entre os amigos. Mas quando você está presente, dificilmente eles vão falar. A mãe pode até falar. Sim. O pai, assim, meio sem jeito, pode até dizer alguma coisa também. Mas não... né? Então, a gente começa a observar, caramba, na minha vida eu sou sozinho, solitário. Mas eu não sou sozinho. Não. Na construção da minha vida, a minha família sou eu que construo. Ah, Diego, mas eu sou solteiro. Então você não tem família, irmão. A sua os outros... não é verdade. Eu sou solteiro no mundo, não tenho namorada, não tenho filho. Então você não tem família. Decola, vai construir teu negócio, constrói tua estrutura, vai aprender... Para quando a pessoa certa chegar na tua vida, você ali construir tua família. Né? E aí é uma pessoa que tem que vir para somar, para agregar, para né? Alavancar ainda mais. Mas na hora que você inverter a hierarquia, você tranca em tudo. Tranca em tudo. Dá ruim. Exatamente. Cara, como é que eu vou ter sucesso na minha empresa se o meu irmão não tá tendo sucesso? Pô, cara, não é justo com o meu irmão. Né? A gente cresceu ali com a crença na família dizendo que a gente merecia as mesmas coisas. Eu lembro que a minha mãe dividia assim igual, né? Porque ela queria dar a mesma quantidade para todos os filhos, porque ela não queria ser justa com ninguém. Então, como é que agora eu cresço, né? Eu vou adquirir e meus irmãos não têm? Não, velho, porque agora eles são responsáveis pelas decisões deles, na construção da vida deles, né? E assim é a vida adulta, né? Amadurecer é decepcionar. E amadurecer dói também, né? Porque você precisa tomar decisões não mais de forma emocional, mas de forma racional. Exatamente. E, Diego, cara, eu queria saber aqui, você é especialista também, né, em hipnose. E, cara, como é que uma pessoa que tá num momento como esse, né? Pô, ele é empreendedor, tá precisando fazer a transição de empreendedor para empresário, que o gap o degrau a subir é um pouco maior, né? Relativamente é maior. O cara tem a mentalidade ali de inovação, mas ele precisa gerir, só que ele também tem esse lance ali de tá carregando fardos emocionais junto com ele. E toda vez que ele que tenta subir alguma coisa, puxa para baixo. Enfim, cara, como é que a pessoa pode usar uma ferramenta que muitas pessoas têm preconceito? Quando fala hipnose, a pessoa pensa aquela hipnose de palco, aquela hipnose que a gente vê em televisão. Mas como é que a pessoa pode usar essa ferramenta que você é especialista para poder também se beneficiar e poder destravar isso aí? Porque isso aí que você já falou, cara, minha família não é de mim para cima, é de mim para baixo. Então isso aí já vira uma chave incrível, cara. A questão é que a hipnose é uma ferramenta incrível e eu acredito ela como um catalisador, né? Para acelerar resultados de outras ferramentas. Então, ela sozinha não vai fazer muita coisa. Você precisa ter ferramentas da psicologia. Sim. Né? Então, eu precisei estudar ali psicanálise, psicologia junguiana, terapia cognitivo-comportamental, pós em psicologia positiva, pós em filosofia, pós em teologia, para eu ter um arcabouço de ferramentas para ajudar com a hipnose e eu conseguir acelerar resultado. Só que eu posso utilizar a auto-hipnose na minha vida para aumentar minha performance, né? Para reforçar o meu ego e a minha autoestima para eu conseguir realizar novos projetos. Mas eu não consigo usar ela para eu mesmo resolver meus traumas. Porque a mente bloqueia por questão de segurança. Você pode acessar alguma informação que você não tenha bagagem ou força ou conhecimento suficiente para
resolver aquela situação. Uhum. E muitas vezes os nossos traumas estão associados com pessoas que a gente ama e que a gente admira. Né? Então imagina o impacto que é você descobrir alguma coisa que seu pai, de repente, não é aquele super-herói que você imaginou a vida inteira, ou que sua mãe não é aquela pessoa que você imaginou a vida inteira. Isso mexe com uma série de sistemas de crenças. Né? Então a mente bloqueia um monte de coisa. Então, cara, eu preciso desbloquear minha mente. Procura um profissional que vai poder te ajudar nessa trajetória, nessa jornada, porque ele vai estar do seu lado ali para dar segurança emocional, suporte cognitivo, sabe, um arcabouço de ferramentas para te guiar, senão a gente surta. Perfeito. Então a gente usa a auto-hipnose para aumentar a auto-performance. Para a gente aumentar o poder de foco, concentração, para a gente dar uma palestra. Né? Hoje, dificilmente, eu entro num podcast, numa entrevista, numa palestra, sem antes fazer um ritual de auto-hipnose para me preparar. Perfeito. Né? Tanto emocionalmente, né? Quanto, como é que eu posso dizer ali, no meu estado de presença, ali entregando aquele conteúdo. Tá? É segredo desses rituais? Não é segredo não, eu ensino no meu workshop. Dia 19 de julho a gente vai ter um workshop de auto-hipnose aqui, vocês estão convidados. Eu vou, com certeza. É presencial? É presencial. Bacana, presencial. Tô querendo ir desde 2018. Olha aí. Desde 2018 que eu tô querendo ir, vou ver se eu vou. Esse é um workshop de um dia que o foco é controle da ansiedade, aumento de performance, de palco e falar em público, né? Foco, concentração. Né? E ali eu me conhecer mais comigo. Claro, você tem, eu guio você durante o workshop para que você, trabalhando questões emocionais em você, mas não é o foco do workshop. Tá? E tem aí depois a imersão, que são 8 dias, cara. São 100 horas de imersão, que vai acontecer em dezembro, né? E essa é surreal. O pessoal fala, Diego, por que eu tenho que fazer essa imersão? E a minha resposta é, porque eu vou te desconstruir e vou te construir de novo. Caramba. Eu vou acabar com tudo que se acredita e vou reconstruir tudo através de uma nova perspectiva. Caramba. E a vida muda, cara. É surreal. Não é marketing, não. Se você olhar os depoimentos da galera, fala assim, Diego, minha vida mudou. Então, é casamento abusivo, que a pessoa às vezes está dentro de um casamento abusivo, a mulher separa e vira a maior referência na área dela no Rio Grande do Sul, não, no Paraná, por exemplo. É uma outra que não conseguia alavancar a vida por conta do alcoolismo e depois passa 8 dias lá comigo e agora é a maior referência em São Paulo em micropigmentação por pacientes com câncer, né, que perderam a mama ali, faz a reconstrução da auréola mamária ali das pessoas. Então são transformações muito fortes que a gente tem ali dentro, porque de fato eu vou trabalhando ali todo o sistema de crença das pessoas. Tá? Mas voltando à tua pergunta, né? Cara, a hipnose é comunicação e é como a gente se comunica com a gente mesmo. Eu posso aqui já indicar um livro aqui, 2 livros. Vou indicar 2 livros para você que está lendo aqui, assistindo a gente aqui. Papel e caneta. Tá. Primeiro livro é O Homem Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Sim. Que é um livro sensacional, que ele fala sobre os medos e como é que os medos impedem você de decolar, de você alavancar seus negócios, relacionamentos, etc. E como que a religião e a política, né, controlam massas através do medo. Esse livro é sensacional. E o outro também do Napoleon Hill, que é Você é Capaz de Realizar Seus Próprios Milagres, onde ele fala que atitude mental positiva é diferente de pensamento positivo. O pensamento positivo é, eu vou conseguir. E uma atitude mental positiva é, eu vou fazer conseguir, né? Não sei como, mas vai dar certo. E essa atitude mental positiva, ela está associada não somente através de uma autoafirmação, autossugestão, mas ela está associada também com uma emoção de que você realmente vai conquistar aquilo e que aquilo já está vindo na sua direção, e com um sentido de fé. Eu não sei como é que isso vai acontecer, mas vai acontecer. Eu vejo acontecer, já estou sentindo acontecer. Já aconteceu. Isso é atitude mental positiva. Isso é auto-hipnose. Tá? Então, os fundamentos da auto-hipnose, da hipnose, sempre estiveram disponíveis para a gente a todo momento. Né? O próprio Black Friday, o marketing, né? O Black Friday, os fundamentos de hipnose estão presentes ali a partir do momento que você tem um envolvimento emocional, um sentimento de perda. O neuromarketing, você entrar aqui do lado na loja da BMW, você vai sentir o cheiro de baunilha na loja inteira. Isso é neuromarketing, isso é envolvimento sensorial, emocional. E os fundamentos de hipnose estão presentes ali para começar a fazer você sonhar
em sair dali com a BMW. Isso não é sugestivo? Então, aí, o nível, né, como a hipnose permeia na comunicação, ele é muito sutil, ele vai além da hipnose clínica. Mas dentro da hipnose clínica, tudo que é trabalhar de hipnose tem que fazer sentido para a sua mente subconsciente, subconsciente e emocional. Porque senão você não pega. Ressignifica. Né? Senão não ressignifica. Não dá liga. Então, dentro disso tudo, voltando lá para a tua pergunta, a gente precisa entender quais são as crenças que a gente herdou do nosso sistema familiar, ou da sociedade, ou dos nossos professores, né? Das pessoas que a gente tem como referência, que virou uma verdade absoluta que a gente não consegue mudar. Tem que começar a ver essas crenças. Depois a gente precisa ver quais são as relações que colocam a gente no estado de dependência emocional. O que é a dependência emocional? É aquele sentimento de culpa ou injustiça que você sente por fazer algo e alguém não poder fazer. Então, caramba, se eu quero... vamos pegar a empresa e aumentar o faturamento da minha empresa, e de repente eu vejo meu irmão passando perrengue na empresa dele, não sei se eu quero que minha empresa cresça. Porque fica o sentimento de culpa pelo irmão não estar conseguindo fazer. Isso é a dependência emocional em relação ao irmão. Às vezes é uma dependência emocional em relação ao pai. Poxa, eu não posso me tornar um empresário de sucesso porque eu não posso ser maior que meu pai. Olha só. Né? Então, isso também é dependência emocional. Então, a hipnose ela vem como uma ferramenta associada a ferramentas e, né, linhas da psicologia para a gente tirar essas dependências emocionais e ressignificar esse sistema de crença. Boa. Né? Fazendo com que a pessoa, de fato, ela se sinta mais livre, se sinta mais, né, independente. Boa. Basicamente, seu trabalho é fazer com que a pessoa consiga identificar isso lá no subconsciente. Porque quando se fala assim, você não quer... Você não tá crescendo porque você não quer ser maior que seu pai. No racional, não é isso. Mas é porque o cara não tá conseguindo racionalizar esse sentimento, essa emoção. Né? O meu trabalho não é identificar. Meu trabalho ajudar ele a identificar. Perfeito. Que é aí que a mudança acontece, de fato. Porque nós somos, eu gosto de dizer que nós somos 3 personalidades, né? Ou 4 personalidades. Existem os adultos que estão aqui, os adultos que estão assistindo a gente. Sim. Só que dentro de cada um de nós também tem uma criança que sonha, uma criança que quer brincar. Né? Pô, na hora que você recebeu lá a proposta do marketing de rede para você surfar segunda e terça, cara, não era o empresário, era a criança, pô. Na hora que a gente tá pensando assim, poxa, eu quero viajar, papai, eu quero conhecer o mundo. Não é o adulto falando, é a criança. O adulto depois se lasca para poder pagar os boletos, pagar o parcelamento do cartão de crédito. Verdade. Né? Então, você tem a criança que é emocional, e as necessidades emocionais da criança interferem diretamente no comportamento do adulto. A gente tem uma versão mais idealizada de quem nós somos, uma referente, fecha o olho, a gente consegue ver uma versão nossa com mais sucesso, com mais estabilidade financeira, impactando mais vidas. Essa é uma terceira personalidade nossa. Tá? E a gente tem o nosso ego, porque a gente esquece que a gente é bicho, a gente esquece que a gente é animal, e a gente tem um instinto, né, primitivo, animal de sobrevivência que ainda existe, a gente não pode ignorar ele, porque muitas vezes esse instinto primitivo é o que vai fazer você entrar numa discussão sem necessidade. É esse instinto primitivo que muitas vezes vai fazer você agir de uma forma mais agressiva no marketing da sua empresa para ganhar do seu concorrente sem necessidade. E essa figura se chama ego. E o nosso ego é tanto nosso inimigo quanto nosso aliado. Exato. E a gente precisa entender isso. Porque a partir do momento que a gente vê nosso ego como nosso aliado, a gente consegue entender também os motivos pelos quais ele está querendo proteger a gente, que impede a gente de ter mais resultado. E no meio disso tudo, as necessidades da criança. Porque a função do adulto, no final das contas, é uma só, é trabalhar e pagar conta. Do resto, é emocional, cara. Eu só tô aqui porque a gente se reencontrou, teve um vínculo emocional e você me convidou para estar aqui, senão eu não estaria. Verdade. A gente só tá tendo esse papo bacana porque a gente tem pontos ali que se encontram do marketing de rede, Pô, e não é isso. Isso mesmo. Então, as nossas relações, os nossos negócios, eles passam pela forma como... Peraí, como é que eu me conheço como pessoa?
Quais são as minhas necessidades emocionais? O que eu tô querendo preencher com as minhas conquistas materiais, financeiras? Tô realmente querendo preencher? Ou eu tô querendo pegar os meus resultados para impactar outras pessoas? Porque eu já entendi que eu já sou uma pessoa próspera e não me falta nada. Se você tá assistindo a gente nesse podcast agora, você já é uma pessoa próspera. Porque não lhe falta nada, irmão. Senão você não tá assistindo a gente. Tem comida, tem um teto, tem uma internet. O que falta talvez seja abundância de riqueza, que é uma outra conversa. Mas hoje, se não lhe falta nada, você já... Você já é uma pessoa próspera, pô. Tem amigo? Tenho conexão? Tem gente que ajuda? Tem um pouco de estrutura para fazer o negócio rodar? Tenho comida? Tenho. Caramba, o que falta? E aí você vê muitas vezes pessoas bilionárias que é tão pobre que tudo que tem são jatos e Porsches, mas chega em casa no final do dia e enche a cara na cocaína e no álcool, porque... E tá doido pra ter o que você tem, que é pai, mãe, esposa, filho, amigos... Exatamente. Gargalhadas. E isso é uma mudança reais. de mentalidade muito grande. Né? Então, esse autoconhecimento é muito importante. Porque o que faz esse cara querer preencher a vida dele com coisas? É essa criança ferida que está lá dentro dele, que muitas vezes teve uma vida de escassez. Que está prejudicando o empresário. Que está sabotando o caixa da empresa para trocar de carro, para ser reconhecido pela sociedade, porque um dia não foi reconhecido pelo pai. Verdade. O Abílio Diniz, ele tinha uma frase... Que louco, velho. Muito louco, né? O Abílio Diniz, ele escreveu um artigo, e nesse artigo ele falou assim: o empresário que eu me tornei é resultado de 40 anos de psicanálise. E ele começou o império dele depois dos 40 anos de idade. E ele morreu com 83. Isso fala muito sobre autoconhecimento. Se a gente for pegar Flávio Augusto fala muito sobre autoconhecimento. Se a gente for pegar Joel J, né, que o Joel J quebrou quantas vezes, e outro dia ele até botou na rede social um gifzinho lá, uma história animada que ele colocou, que ele chegou um dia que ele estava desistindo, porque ele não via a vida dele mudar. Né? E o que precisava fazer ali? Autoconhecimento. A gente acompanhou, cara, o crescimento do Joel J, do nadador pro empresário que ele é hoje, dos últimos 3 anos da pandemia. Com os treinamentos que ele ia, na natação que ele fazia na Praia de Santos, das imersões que ele ia fazendo, dos lançamentos que ele ia fazendo, e como que ele ia se evoluindo ali com o Clube do Livro dele, e depois na associação dele ali com o Flávio Augusto, com o Caio Carneiro, e agora os caras estão com imobiliária construtora, pô. Aí monta a Trinca, e a Trinca agora é incorporadora. Pera lá, os caras desenvolveram a cabeça de empreender, mas olha o empresariar rodando por trás. Porque senão ele não construía o que ele construía. Né? E o empresariar, ele desenvolve andando com pessoas que já fazem o negócio funcionar. Né? Ou lendo livros de pessoas que já fazem o negócio funcionar. Ou muitas vezes lendo um livro de um assunto que não tem nada a ver com o que você faz, mas que pode trazer um dia vai ter a ver. Que a mais. Né? Para de repente, caramba, eu quero cobrar um pouco mais caro. O que é que eu preciso entender? Talvez se você procurasse entender um pouquinho sobre como que funciona o mercado de luxo, você conseguisse aumentar um pouquinho o teu ticket. Não necessariamente só aumentar o preço do teu serviço. Mas caramba, por que a Louis Vuitton cobra 40 mil reais numa bolsa? Enquanto ela tem uma outra bolsa exatamente igual, que custa 5 mil reais. É a mesma bolsa. Só que uma tem muito mais marcas do que a outra. Né? E um público high ticket, ele não quer mostrar o que ele tem. Ele quer usufruir do que é bom. Né? E é um público mais simples. Aí, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca. A gente for entrar nesses assuntos assim, caralho, percepção de valor, posicionamento e tal, não sei o que, aí chama o Gabriel de volta. Boa. Volta, Gabriel. Então, o que foi que eu entendi aqui, velho? Você, nesses seus últimos... sua última fala aí, eu acho que... Aí você trouxe o exemplo de Jojota, Flávio Augusto... o cara hoje, ele tem que... O próprio Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino. Exato, que começou o negócio porque engavetou os caminhões que ele tinha comprado e não tinha dinheiro para recomprar, desmontou tudo, montou o maior desmanche do país, empreender. E se ele não soubesse empresariar? Não tava como é que tá aí hoje, velho. Então era isso que eu ia te falar. O cara hoje, para ter todas as competências
para fazer o negócio crescer e ter sucesso, ele tem que ter esses dois elementos. Ele tem que ser empreendedor, tem que saber empresariar. Ele não pode ser um nem outro. Não. O cara que só sabe empresariar, ele não tem inovação, não tem... Quer ver outro nome? Vê agora. Rick Chester. Rick Chester, é verdade. Rick Chester, velho, empreendia ali em Copacabana vendendo água. Mas ele precisou de um cara com a experiência de Flávio Augusto, que sabia empresariar, pra apadrinhar ele. Falou, velho, vem cá que eu consigo ajudar você E Rick Chester vai montar um negócio e muda a vida. Eu não lembrei de Rick Chester, mas eu pensei aqui que o cara que empreende, mas não sabe empresariar, ele precisa de alguém, de uma conexão que vai fazer isso. E aí você veio com um exemplo. Exato, então esses 2 pontos. Dentro de uma empresa, eu vejo uma empresa com necessidade de 3 tipos de sócios. Um sócio que tem visão, e esse é o cara empreendedor. É o Steve Jobs. Né? Você precisa de um com uma visão comercial, né? E aí a gente tem o Tim Cook. Né? E você tem um cara de bastidor, né? Que vai ficar ali nas planilhas, etc., montando estratégia. E a gente tinha o Steve Wozniak. Isso, os 3. Né? Os caras da Apple. Né? Steve Jobs era um péssimo empresário, mas era um cara de visão, um excelente empreendedor. E ele precisou ser demitido da empresa dele para abrir uma concorrência, que era a Next. Precisou falir a Next porque ele não sabia empresariar. Ele foi para Pixar. E quando ele voltou para a Apple, ele não voltou como empresário, ele voltou como a cara que inspira. A cara que é a visão. Ou seja, ele continuou empreendendo. Por quê? Porque ele tinha o Tim Cook do outro lado, que era o cara que sabia empresariar. Se ele se exigisse a ser empresário, ele ia sair da zona de genialidade dele e nunca ia ser quem ele se tornou. Aí que vem uma frase. Tudo aquilo que você faz da forma mais fácil é o que vai trazer mais sucesso e mais resultado para você. Caramba. Putz. E às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, querendo desenvolver habilidades que não são inatas nossas e a gente não sai do lugar. Porque cada pessoa nasce com um dom. O que é fácil para você fazer é difícil para mim fazer, por isso que eu preciso de você. Porque juntando força, se eu procurar fazer o que você vai fazer, meu irmão, eu vou gastar muito tempo, muita energia. Eu sei editar vídeo, eu sei construir um áudio perfeito, sabe? Eu entendo de color grading, eu entendo de CapCut, de Premiere, de manipulação de mesa de corte, tudo isso. Mas nosso amigo ali, o que ele faz em 40 minutos, talvez eu leve o dia inteiro para fazer. Não vale a pena perder o dia inteiro para fazer, por isso que eu preciso dele. Exato. Né? Então, às vezes... E vice-versa, né? Ele tem essa habilidade, mas vai filmar quem não estiver no front ali com um projeto desse. E isso é o que é uma mentalidade de empresário. Do sentido de, eu não preciso saber tudo para fazer meu negócio dar certo. Eu só preciso... Harry Ford. Eu preciso de pessoas que saibam fazer o que precisa ser feito para o negócio dar certo. Então eu não preciso estudar tudo, eu preciso contratar quem sabe fazer. Exato. Henry Ford. Perfeito, cara. E o empresário que tem essa mentalidade que ele sabe tudo, ele tá caindo na questão do ego e ele tá quebrando o negócio. É o ego que tá dizendo que ele tem que saber tudo, ele tem que saber mais do que todo mundo. E eu vou te dar uma estatística. Você sabe por que grandes empresas multimilionárias, são dirigidas por pessoas que têm pouco grau de escolaridade e não por grandes pessoas que fizeram formação em não sei aonde? Por quê? Porque esse cara que é mais humilde, ele entende desde sempre que ele precisava contratar pessoas melhores do que ele. Exatamente. E o cara que já tá num certo nível, ele acha que ele é melhor do que qualquer pessoa que ele vai contratar. Isso. Esse cara desemperra. E qual é o alimento do ego? É uma crença. É uma crença. Se você quer que seja bem feito, faça você mesmo. Porra. Exatamente. É isso mesmo. Tá, caralho, é isso mesmo. Quantas pessoas estão presas nessa crença e aí vira centralizador, perfeccionista e ninguém vai conseguir fazer melhor do que eu. Então, se eu quero que seja bem feito, eu vou lá fazer. E aí passa uma vida inteira lutando, nadando sem sair do lugar e morrendo na praia, irmão. Exato. É isso mesmo. Tomando onda na cabeça. Caraca. Isso aí que você falou isso, eu lembrei de Elinho, pô. Elinho é um membro do nosso grupo, do ecossistema, né? Um abraço, Elinho. E aí, quando eu conheci ele falou, não, eu tenho um escritório de advocacia, enfim, inúmeros negócios. No meu segundo papo que eu fui bater com ele, eu simplesmente achei que o cara era advogado, pô. Na minha cabeça ele era advogado. Fui conversar com ele e falou, não, irmão, não sou advogado, não.
Ou seja, o cara é empreendedor, teve uma ideia, uma sacada e conectou com pessoas que pudessem solucionar aquela problemática ali. Exatamente. E é um grande empresário, o maior da cidade dele. Exatamente. Aquilo que a gente... Pensa assim, olha para o mundo. Olha para o mundo. Identifica um problema no mundo que para você é muito fácil resolver. Esse é teu dom. Esquece de fazer outra coisa. Conecta com pessoas que vão te ajudar a fazer esse dom chegar no maior número de pessoas possível. Aí aí a coisa vai andar. Aí você cria uma empresa. Aí você cria uma empresa. Né? E essas pessoas precisam ter o mesmo valor, o mesmo princípio que você. Sim. Porque senão a empresa vai quebrar. O mesmo princípio e o mesmo valor. Não precisa ter a mesma habilidade. Pode torcer até para time diferente. Mas se tem o mesmo princípio, o mesmo valor e acredita na mesma missão, a gente precisa do visionário, a gente precisa do gestor e a gente precisa do comercial. Exato. O resto é história, o resto é conversa. Mas o empreendedor não vê assim. O empreendedor vê ele lutando a batalha da vida para poder vencer sozinho todas as guerras. Não existe vencer sozinho todas as guerras. Na vida da gente é solitário. Mas a gente nunca está sozinho porque a gente pode contar com alianças estratégicas para fazer o negócio acontecer. Essa é uma visão diferenciada do empresário. E o empresário que não busca empreender, ele morre. Ele morre porque ele não inova, ele só sabe gerir. Gerir hoje também não é só saber fazer gestão, não é suficiente para Cara, gerir hoje é com inovação, velho. Não, tem que ter inovação, vai fazer você crescer. Gerir vai fazer você não quebrar. Vamos pegar ele de volta. Flávio Augusto, WhatsApp. Vende a WhatsApp por R$1 bilhão. Pega o dinheiro, se pica para os Estados Unidos, compra o Orlando City. Vendeu a WhatsApp para quem? Grupo Abril. O Grupo Abril não consegue gerir a WhatsApp. Começa a quebrar o WhatsApp. Flávio Augusto compra de volta por R$300 mil. Transforma o WhatsApp, recupera o WhatsApp, levanta a WhatsApp inteira. Chega a pandemia. Caramba, o WhatsApp é curso de inglês presencial. E agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o WhatsApp online. E através da WhatsApp online, ele começa a conquistar mercados de língua portuguesa que não é o Brasil. O cara tá na África, o cara tá na Europa. E o cara cria um modelo de negócio junto com o Caio Carneiro com conhecimento do marketing de rede para montar a equipe comercial. E aí o WhatsApp online bomba. Né? E hoje você olha quanto é que vale o WhatsApp hoje. Com certeza ele não venderia por menos de R$5 bilhões. Né? Então você tem o empreender, você tem o negócio tradicional que ele já tinha, que ele empresariava, que ele inovava, beleza. E é um cara que não era professor de inglês quando começou. Sim. Que não sabia nada de inglês quando começou, mas ele tinha uma visão ele sabia vender muito bem. Então, se eu sei, cara, qual é o problema que o Flávio Augusto resolve no mundo? Problema comercial, problema de venda. Ele sabe vender. Eu preciso vender curso de inglês, vou pegar quem é bom de inglês, que são os professores. Exato. E assim, ele começa a fazer o negócio dele. O Grupo Abril gostou, me dá. Pronto, quebrou o negócio. Tome de volta. Não soube empresariar naquele setor, naquele ramo, não soube inovar naquele ramo. Que foi quebrando o negócio, tá bom. Agora me dei de volta aqui por R$300 mil. R$700 mil a menos do que ele pagou. E ele recupera a empresa dele e transforma em outro, de novo num gigante do ensino de idiomas no Brasil. Né? E a partir daí vem a Conquer, vem a Trinca, vem uma série de outros empreendimentos que ele foi abrindo a partir disso aí. Isso mostra que não é o negócio em si que vai fazer dar certo ou não. Porque o negócio na mão de pessoas que não sabem, que não têm a competência ali para poder gerir e inovar da maneira correta, ele pode quebrar. É, porque o negócio é uma ideia, né? É. O negócio é uma ideia. E uma ideia nunca vai dar certo. Sem um planejamento. Sim. Sem um business plan. Né? Sem um business model Canva montado. Né? Sem alguém com um know-how parceiro seu para trabalhar num determinado setor que você não conhece. Porque quantas ideias a gente tem todos os dias, cara? Quantas ideias a gente tem todos os dias? Milhares e milhares e milhares de ideias de inovação. Exato. Verdade, velho. Mas qual é a que é fácil para você fazer? E quem é que pode ajudar você a tornar aquela ideia real, concreta? Né? Vamos fazer o negócio acontecer. E é assim que as coisas vão acontecendo.
Caramba, um papo como esse, a cabeça fica... Porque a gente chegou num nível de profundidade que o cara que tá empreendendo, ou até o empresário, nem todo mundo tem esse tipo de mergulho. Ele não vai até aonde a gente está indo. Ele tá naquela superfície dele ali, sabe? Só entendendo que nada, poxa, eu tenho que fazer tudo, eu sou o melhor. Tipo assim, alguns empresários, quando chegaram no nosso mastermind, ele falava assim, eu sou o melhor vendedor da minha empresa. Como que você... Não, é porque eu não consigo colocar ninguém, porque eu já tenho não sei quantos anos de experiência. Você tem que ser o pior vendedor da sua empresa. Você tem que ter pessoas que sejam melhores que você para vender, porque você tem que estar na parte estratégica. E você tem que ter pessoas que estão no campo de batalha. Você não pode estar no estratégico, no campo de batalha, e você ser bom nos dois. Perfeito. O erro do empresário é ele entender que ninguém faz o que ele faz melhor do que ele. Isso. Ele pode fazer do jeito dele. Perfeito. Mas eu não consigo entender um cara que tem tantas atribuições vai fazer melhor que um cara que só faz aquilo. Perfeito. É o que você falou. O cara só faz aquilo ali, irmão. O negócio dele é só vídeo, podcast, corte e tal. E o seu, você conhece aquilo ali. Mas você não só faz aquilo, você faz outras coisas. Pronto. Dificilmente você vai fazer melhor que ele. É o que a gente chama de tempo de tela. Exatamente. O cara tem mais tempo de tela que você. Você pode fazer do seu jeito, mas ele faz melhor. Exatamente. E o cara não entende isso. Aí, E a gente tem aquela questão assim, existem 3 níveis, né, dentro do... Se a gente for pegar uma empresa, você tem ali, na base, você tem o operacional, você tem a gerência, né, e você tem o tático aqui, e você tem o estratégico. Né? É natural, com o tempo, o amadurecimento da empresa, você precisar ir saindo do operacional e passando por estratégico. Mas, cara, você vai ter que voltar para o operacional o tempo inteiro. Não existe esse negócio de, eu montei minha empresa e agora eu só tô no estratégico. Não existe isso, cara. Você tem que voltar ali pro operacional para poder fazer ajuste, para poder apertar parafuso. Né? E o empresário, ele precisa sim conhecer, eu digo muito assim, quando eu contrato um serviço, eu falo assim, eu sou o pior cliente que você pode ter. Porque antes de eu te contratar, eu vou procurar entender tudo sobre o que você faz, do nível superficial, para dar pitaco, porque senão eu não consigo delegar. Se eu não entendo um pouco de edição de vídeo, eu não consigo mensurar o resultado, o impacto que o material que ele está me entregando vai gerar. Então eu tenho que olhar e falar, cara, troca essa trilha sonora, porque ela encaixa melhor com essa música. Muda aqui, ó, a ordem. Muda a ordem das cenas. Pega esse depoimento que você colocou no final, coloca no início, coloca no final. E você vai delegando o que ele está fazendo. A mesma coisa com fotografia, a mesma coisa com eventos, a mesma coisa com o setor financeiro, de marketing, etc. Ele sabe fazer melhor do que eu. Mas eu preciso entender qual é o resultado que eu quero do trabalho que ele está me entregando. Porque senão também eu vou aceitar qualquer coisa. Exato, porque você vai saber as possibilidades. O que o cara te entregar é bom. Exatamente. Aí vem aquela frase, né? Daquele empresário que está começando agora, né? É melhor mal feito do que não feito. Piada interna. Só que não, cara. Não existe negócio de, né? Melhor mal feito que não feito. Verdade, você precisa entender o que você está entregando, a percepção de valor que você está entregando, a qualidade do serviço que você está entregando, o posicionamento que você está tendo, qual é o público que você está falando. Porque você pode ter uma empresa só, mas se você tem 5 produtos, provavelmente você tem 5 produtos onde cada um conversa com o público. E você precisa entender como alinhar a comunicação de cada um para aquele público. Entender, porque quem vai fazer é o setor de marketing, é o setor de design, é a galera da publicidade que vai estar trabalhando com isso aí. Mas se você bater o olho e falar assim, cara, vamos pegar um exemplo aqui. O que aconteceu com a Jaguar? Cara, verdade. O que aconteceu? Botaram um estagiário, botaram um estagiário para gerir a empresa, cara. Foi verdade isso. E o que foi que aconteceu recentemente? Demitiram um cara que contrataram para fazer as campanhas de marketing e posicionamento da Jaguar. Tem 15 dias ou 20 dias que demitiram um cara. Caralho. Acabaram com a empresa. Como é que ninguém viu isso? E como é que demitiu? Como é que demorou tanto tempo para demitir, pô? Como é que demorou tanto tempo para demitir? O cara, pô. Entrou na agenda woke e jogou a empresa lá embaixo. Por não saber o que quer, deu um tiro no pé. Exato. Confiou no profissional, sem conhecer o básico que ele precisaria conhecer para o direcionamento da empresa dele, resolveu inovar e
Resolveu inovar, sem isso. empreender, sem entender a tradição, comunicação, sem entender ali, vamos trazer aqui a galera, a persona dele. Sem entender o real público que ele Os já tem. Os avatares dele, exato. Né? Mudou tom de voz, mudou posicionamento, mudou público, assim, de uma hora para outra. Você vê que até empresas gigantes que estão performando, às vezes a gente pensa que o cara tá blindado de erros bestas como esse. Comete. Não é só o pequeno que comete erro, e o grande comete muitos erros também. Sim. Só que ele, pela bagagem que ele tem, mas comete. Pô, se fosse assim, as empresas grandes não quebravam. É que o pequeno, quando cai, irmão, é um teco-teco que tá levando 2. A empresa é um Boeing, 747, 2 andares, entendeu? Que tá levando 1.000 pessoas ali dentro. Complicado. O impacto é outro. O impacto é outro, Mas percebe como, como existe um fundo emocional nisso tudo também? Porque ele quis agradar um determinado público. Perfeito. Ele mudou toda a comunicação da empresa dele. Por uma dependência emocional de ser aceito ou de pertencer a um determinado público, ele acabou com uma história de tradição do automobilismo inglês, que é a Jaguar. Aí você vai comprar um F-Pace hoje? O F-Pace é um carro legal. Você vai comprar um F-Type, que é um carro esportivo ali, né? Concorre ali a Aston Martin, Porsche e tal. Você vai comprar um F-Type? Cara, eu vou pensar 2 vezes se eu vou comprar um F-Type. Pode ser o carro. Aí você olha pra história e fala assim, caramba, que história bonita, mas eu não sei se eu tô afim de fazer parte dela agora. Eu, particularmente, sempre... Agora, né? Até porque era um objeto de desejo, e aí quando você sai do carro, seu amigo fala assim, pô, pensei que você tava de camisa colorida, pô. Então você tá pagando caro pra você ouvir... Pensei que ia descer o alecrim dourado do carro. Pensei que ia uma purpurina, uma boleta cintilante. Pô, cadê a camisa colorida, pô? Cadê o arco-íris? É isso, é como você falou. Eu preciso agradar o outro, eu preciso agradar esse novo segmento que tá crescendo. Não, você não precisa. Por precisar agradar, aconteceu o que aconteceu. Não precisa. A gente precisa entender a necessidade. Foi o que aconteceu com o McDonald's e Burger King, né? Burger King chegou ali com o Whopper, que você podia... Tinha o triplo Whopper, né? Com 3 carnes, mas você podia botar carne extra. E o McDonald's só vinha com aquela quantidade de carnes que ele tinha ali. Mas ele viu que o público estava procurando colocar carne extra. Estava procurando colocar adicionais. Aí eu quero botar mais bacon. E o que o Burger King sempre permitiu fazer. Ele se adaptou a esse mercado e a McDonald's começou a fazer isso também. Né? Mas o público da McDonald's nunca mudou. Ela só melhorou de acordo com o que o mercado estava pedindo. Sim, verdade. Né? Isso é inovar. Isso é inovar. Né? Então, cara, para você que está assistindo a gente aqui, procura inovar. Mas procura empreender também. Se você quer sair do seu CLT para abrir teu próprio negócio, procura empreender, procura te preparar, anda com pessoas, conecta com o pessoal do ecossistema business, escolhe o ambiente que você quer frequentar, as pessoas que você quer, e aprende com eles. Né? Eu gosto muito de sentar na mesa para aprender. Né? Quando eu estou dando workshops, meus treinamentos, você está aqui para quê? Eu estou aqui para aprender. Cara, eu estou aprendendo muito mais do que as pessoas que estão comigo. Né? Eu estou aprendendo muito mais, aqui hoje, eu estou aprendendo muito mais do que você que está assistindo a gente aqui. Perfeito. Porque eu estou observando literalmente tudo. E pensando assim, cara, por que eu não estou fazendo isso também? Por que eu não estou fazendo dessa forma? Por que eu não estou pensando assim? Né? Então, eu acho que essa característica de ser um aprendiz insatisfeito, eu acho que tem que ser uma característica do empresário, do empreendedor. Né? Ou seja, o conhecimento que eu tenho não é suficiente. Existe uma vírgula que eu não estou vendo, existe um ponto que eu não estou vendo. Sabe? Existe ali um detalhezinho que eu estou ignorando que pode mudar a minha vida. E às vezes é uma crença. Minha mãe sempre falou assim, meu filho, cabeça não foi feita para separar a orelha e enfeitar pescoço. Cabeça foi feita para pensar. E essa crença me trazia uma necessidade de pensar muito grande. Trazia uma necessidade, uma ansiedade muito grande, uma autocobrança muito grande. Porque, cara, a cabeça é feita para pensar, a cabeça é feita para pensar. Aí um dia, fazendo uma live, eu buguei. Eu falei assim, não, cabeça não foi feita para pensar. Cabeça foi feita para encontrar soluções que impactam positivamente o meu negócio e a vida das pessoas que me procuram. Mudou completamente a forma como eu paro agora para enxergar meu negócio.
Porque antes a voz da minha mãe ficava no meu ouvido. Cabeça foi feita pra pensar, cabeça foi feita pra pensar. E ela não fez isso tudo normal. Logo você estava pensando. Mas quando e você mudou, que era pra encontrar soluções, aí... E aí, peraí. Que pensamento é esse? Tô botando foco em que tipo de pensamento? Aleatório. Você tava pensando. Eu tava pensando. Agora eu boto foco num pensamento que vai me ajudar a resolver um problema. Que vai encontrar a solução pra alguma coisa. Que vai ajudar alguém que me procura através de ajuda. Perfeito. Então, às vezes, é trocar uma crença, cara. Pode mudar muita coisa do negócio. É a vírgula, né? Cara, às vezes uma vírgula empata o cara de... Exato. E a forma como a gente enxerga as coisas, Sandro? Porque eu vou te contar uma história. E havia uma senhora muito humilde, né? Com roupas simples, sandálias simples, não usava calçado, umas sandálias. E ela andava no meio de umas pessoas muito pobres, né? E essa senhora, mesmo com muito pouco, ela procurava ajudar as pessoas que tinham menos do que ela. Né? Ela procurava ali dar o seu melhor para ajudar aquelas pessoas que realmente estavam em estados ali muito piores do que o dela. Ela não tinha um trabalho, ela também precisava de ajuda de outras pessoas, né? Mas de alguma forma ela tinha mais do que os outros. Essa é uma história. Agora eu vou te contar uma outra história. De uma mulher, de uma senhora, que encontrou nela o dom de acalentar emocionalmente pessoas que precisavam de ajuda. E através desse dom, ela conseguiu inspirar milhares e milhares e milhares de pessoas, ao ponto de construir um movimento em que grandes organizações do mundo inteiro fizessem depósitos milionários para que ela pudesse ajudar uma sociedade. E essa mulher é Madre Teresa de Calcutá. As duas histórias são da mesma pessoa. As duas histórias são da mesma. Tudo é a forma como a gente para enxergar o fato. Uhum. E se a gente... os nossos registros, as nossas crenças, as nossas experiências passam pela percepção da realidade que a gente tinha naquela idade. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente precisa trocar a forma como a gente percebia aquele fato. Uhum. Senão a gente vai estar sempre enxergando uma velhinha pobre, necessitada, que estava tirando dela para ajudar quem tinha menos do que ela. E a gente deixa de enxergar uma heroína que transformou milhares de vidas porque ela assumiu uma missão, percebendo que já era próspera, né, de inspirar grandes empresas a investirem na causa dela para ajudar o pessoal em Calcutá. E criou um grande business, um grande negócio que é social, mas que é um negócio. E assim é Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, Jesus Cristo e uma série de outras pessoas. Boa. Né? Então, ela inovou, viu que ela era boa de fazer e depois ela pensou, como é que eu posso impactar mais vidas? Eu preciso empresariar. Vamos correr atrás de patrocínio. Boa. Vamos montar uma instituição aqui agora, setores de pessoas que vão arrecadar agasalho, comida e uma série de coisas. Mas a pergunta que eu te faço para você que está assistindo agora é: qual é a história da sua vida que você está contando para você para não ter o resultado que você quer ter? Tá porra. Forte aí. Qual é a história da tua vida que você está contando para você para não ter os resultados que você quer ter? E essa história que você conta para você tem vínculos de dependência emocional que alimentam o seu sentimento de culpa e de injustiça para não deixar quem você ama para trás. Caramba. Vou falar mais do que 1 minuto de silêncio. Irmão, show demais. Muito bom. Cara, esse episódio aqui vai ser um dos que eu mais vou assistir. Eu tava pensando nisso há 2 minutos. Um dos que eu mais vou assistir, porque 2 minutos. Não é um episódio para se pensar. É um episódio para encontrar soluções. Eu tava pensando nisso, falei, caraca, eu vou ter que assistir isso aqui umas 2 vezes. Porque a gente tá aqui envolvido. Eu gosto de estar envolvido, mas eu gosto de depois assistir com outro olhar. Esse episódio vai pro ar daqui a umas 2 ou 3 semanas. E aí você vai estar assistindo ele agora pela primeira vez. Eu vou ter assistido umas 10 já. Pelo internamente aqui. Diegão, cara, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você tocou no assunto ali das pessoas se conectarem com empresários, com pessoas que
tem o resultado que você gostaria de ter, para você poder ir se moldando, enfim. E aí você tocou no assunto do ecossistema, eu queria saber como é que você... Cara, qual é a sua visão, tocando nesse assunto de empreender, empresário, qual é a sua visão para Salvador, Bahia? Como é que você enxerga o perfil de pensamento do empresário, do empreendedor? E como é que você enxerga movimento empresarial na Bahia? Cara, eu vejo muita gente com muita vontade de fazer acontecer. Uhum. Né? Eu vejo pessoas com uma visão muito otimista, né? Com energia para fazer a coisa acontecer, com grandes ideias, com inovações assim absurdas. Mas eu acredito que ainda existe um trabalho muito grande a ser feito no quesito mentalidade e na construção de alianças estratégicas de mesmos valores e mesmos princípios. Perfeito. Eu acredito que a gente precisa construir uma mentalidade fora de festa e mesa de bar para fazer negócio, mas com mentalidade de vamos nos juntar para fazer negócio. Uhum. A intencionalidade de fazer negócio e realmente parar e pensar assim, se a gente vai se unir, vamos fazer um negócio acontecer? Né? Infelizmente, a gente vê os próprios baianos contarem uma história. O baiano é como se fosse uma panela de caranguejo cozinhando sem tampa. Você não precisa de tampa, porque tá um puxando a perna do outro. Eu já ouvi essa frase algumas vezes. Triste. Eu já vi outra frase de que aqui na Bahia você investe 1.000, mas o teu concorrente investe 10.000 para você não ter sucesso. Cara, eu já vi frases desse tipo, né, de diversas pessoas. Isso tá errado. Se a gente quer fazer o negócio acontecer, a gente tem que confiar em quem a gente permite entrar no nosso ecossistema. Imagina que a gente está indo buscar o Oscar. E para você pegar o Oscar, você tem um tapete vermelho. Só que nesse tapete vermelho, você tem uma fita que impede que o público invada o tapete vermelho. Ou seja, só entra no tapete vermelho quem está autorizado. Porque quem você permitir entrar no teu tapete vermelho, ou vai correr na tua frente para pegar teu Oscar, ou vai atrasar você para pegar teu Oscar, ou vai empurrar você para pegar teu Oscar. Quem que entra na fita vermelha? E às vezes a necessidade de pertencer, de fazer parte de um grupo, acaba fazendo com que a gente deixe todo mundo entrar dentro da fita, do tapete vermelho. Não, e tem muita gente que fica para fora. Né? Então, no mercado baiano, eu vejo muito essa vontade de querer fazer, de querer crescer. E aí eu me pergunto, por que a gente não está aprendendo com São Paulo? Por que a gente não está aprendendo com Aracaju? Por que a gente não está aprendendo com o Rio Grande do Sul, com Maceió, com Recife, como fazer aqui na Bahia? Né? E aí, às vezes, o ego também pode atrapalhar um bocado. Né? Pode ser um bom aliado, mas também é um grande, né, inimigo. Então a gente precisa saber, né, o que a gente está querendo fazer, o quê? Vamos crescer? Vamos fazer o negócio crescer? Vamos fazer acontecer? Vamos. Quais são os valores? Quais são os princípios das pessoas? O empresário baiano, ele tem garra. Muita, cara. Né? Ele tem muita vontade. Né? E eu sou otimista quando eu vejo as coisas. Mas também é importante botar o pé no chão e não viver no mundo de poliana. Né? E às vezes a gente precisa entender que para ter bons resultados, muitas vezes a gente vai precisar procurar oportunidades fora da Bahia. Porque a nossa mentalidade aqui, mentalidade que eu falo como um todo. Como um todo, sim. Eu vou puxar aqui Carl Jung, onde ele puxa aí o inconsciente coletivo. Sim. O nosso inconsciente coletivo na Bahia é vitimista. O inconsciente coletivo de São Paulo é construção. Tá escrito na bandeira de São Paulo. Eu vim pra vencer. O que é que tem escrito na bandeira da Bahia? O inconsciente coletivo fala muita coisa. Verdade, cara. Né? E a gente nunca vai encontrar solução para os nossos problemas no mesmo nível de consciência que aqueles problemas foram criados. Às vezes a gente precisa sair. Perfeito. Caralho, ou pagar o preço de tentar mudar a mentalidade do povo. A mentalidade é mudar a forma de pensar. Não tem como a gente mudar a mentalidade do povo. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, vamos pegar aqui, estamos trabalhando saúde mental. Né? Vou pegar a gente lá na Meditcorp, a gente traz soluções para dentro de uma empresa, traz o serviço de telemedicina, mas a gente também traz soluções para a saúde mental daquela empresa. Não tem como a gente pegar um conteúdo de expansão de consciência sobre si, sobre suas emoções, mudança de mentalidade, que a gente leva para a liderança, para a galera que está na portaria,
operador de máquina, porque senão a gente vai criar uma panela de pressão, vai virar um motim, vai virar revolução e a empresa vai quebrar. É questão de doses, né? Então não tem como mudar a mentalidade de todo mundo. Isso é pro nível de consciência de cada um. A gente coloca o livro em cima da mesa. A pessoa vai pegar aquele livro que está relacionado melhor com o nível de consciência agora. Vai colocar um nível... vamos lá, vou colocar um livro em cima da mesa que fala sobre divisão de partículas subatômicas. Não sei o que. Eu não pego esse livro para ler. Só se for por curiosidade, para dar uma folheadinha assim, rápido, mas vai ficar lá, velho. Porque não conversa com o meu nível de consciência. Não conversa com o meu modelo de mentalidade atual. Então, a mudança de mentalidade, ela parte do sentido de estou pronto para mudar minha mentalidade, ok? Ou eu quero mudar minha mentalidade, então eu vou em busca de, né? Ou alguém que chega para você e dá um choque, muitas vezes, de crença, né? E você, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Isso faz sentido para mim. A partir de agora, minha mentalidade mudou. Então, não tem como a gente mudar a mentalidade da massa. A gente teria que mudar toda a nossa cultura. Não tem como. Então a gente tem que começar de cima, né? E para começar de cima, o que é que eu quero? Primeiro, Diego como empresário, Hugo, Sandro como empresário. O que é que eu quero agora para minha família? O que é que eu quero para minha empresa e o que é que eu quero para minha sociedade? E eu vejo muito empresário invertendo isso. O que é que eu quero para a sociedade? E como é que esse resultado da sociedade vai impactar no resultado da minha empresa? E como é que vai ficar a saúde da minha família depois disso e o meu nível de satisfação? Tá invertido, a gente precisa mudar tudo isso aí. Sou eu como indivíduo, né? Pensando na minha família e para isso eu monto uma empresa. Então a função da empresa é construir prosperidade e cumprir o propósito que eu penso para minha família. Fazendo o quê? Vendendo o serviço dela para resolver um problema da sociedade. E, por último, eu penso no impacto que vai gerar para a sociedade como um todo. Boa. Senão a gente não faz nada. Senão não faz nada. Caramba. Show de bola, né? É uma maneira totalmente diferente de pensar. Essa aí vale desenhar um... Eu já desenhei na minha cabeça aqui um... 4 círculos, né? Exato, pronto. Exato. Sou eu, família, né? Empresa... Sociedade. Não inventa as ordens. Não inventa as ordens, velho. É do centro para fora. É isso mesmo. E tá todo mundo de fora para dentro. Caramba. E de fora para dentro é o quê? Dependência emocional. Tô buscando reconhecimento dos outros empresários, da sociedade, né, para me sentir capaz de fazer minha empresa crescer, para então eu me sentir motivado de construir segurança para minha família. Não, pô, é o contrário. É pensar assim, o contrário é até mais simples, velho. O contrário é mais simples. O que é que eu quero para mim? Como que eu levo isso para minha empresa? Né? Para minha família. O que é que eu quero para mim? Primeiro, individual, para minha família. Porque eu não posso escolher minha família antes de mim. Sim. Porque senão, ferrou. Sou eu, minha família. Definir o que eu quero para minha família? Ok. Como é que minha empresa vai me ajudar? Vai servir a minha família. Como é que minha empresa vai servir a minha família? Ok, minha empresa serviu, minha família, existe prosperidade, tá tudo tranquilo. Ok, agora vamos alavancar a empresa. Fazendo o quê? Expandindo, né, o que a gente faz para outras partes do país. Exemplo nacional, Luciano Hang. Luciano Hang não fez isso? Era uma lojinha de confecção pequenininha, cara. No Paraná? Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina. Acho que é Santa Catarina. Né? E em Burg, eu acho que é o nome da cidade, não lembro. Era uma lojinha de confecção. O cara se estabeleceu, construiu prosperidade para ele, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o dinheiro que sobra e vou aumentar a minha empresa. Porque dinheiro só serve para gerar emprego. Chega uma hora que você tá trocando o que você já tem por uma versão mais cara do que coisa que você já tem. Exato. Não faz sentido. Chega num nível que não faz mais sentido. Não faz sentido. Então, a empresa aqui, a sua empresa, ela tá servindo sua família? Tá. Tem casa? Tem. Tem comida? Tem carro? Tem conforto? Tem. Ok. Estabilizou. O que é que eu faço com o dinheiro que sobra? Eu abro uma filial. Exato. Transborda para outras famílias. Vou gerando emprego. E a geração de emprego
né? Você vai diminuir fome, você vai diminuir miséria, falta de educação. E aí minha empresa cresce, e o que é que eu preciso pegar com essa empresa? Eu preciso agora construir uma universidade corporativa dentro do meu negócio para elevar o nível de consciência e mudar o modelo mental dos meus funcionários para que minha empresa cresça mais ainda. Perfeito. Empreendendo. Perfeito. Criei a universidade corporativa, meu funcionário não paga nada, mas eu tenho agora ali uma plataforma digital de educação sobre gestão financeira, sobre, para de repente eu tenho ali um porteiro que a esposa está desempregada, mas eu tenho um curso online ali ensinando a vender coxinha, para que ela possa vender coxinha. E eu boto isso dentro da minha empresa. Uhum. E convido a ela. Eu, Diego, não faço isso, tá? Eu tô aqui Tá, brainstorming, eu tô sei. aqui fazendo Sim. Né, pensando numa visão mais macro, né? Porque eu conheço pessoas que já fazem isso. Uhum. Perfeito. Né? Conheço empresários que têm essa universidade corporativa e na pandemia ele montou ali uma plataforma de curso de costura, de carrinho de cachorro-quente, de como fazer coxinha, de como fazer o fluxo de caixa daquele micro negocinho ali pro funcionário dele. Não, para mulher, para filho, para etc. E com isso você vai trabalhando na educação, você vai trabalhando na economia, você vai mudando o modelo mental de todo mundo e você vai entregando 5 coisas que todo ser humano precisa: amor, reconhecimento, pertencimento, acolhimento e reconhecimento. Todo ser humano busca por esses 5. E todo ser humano vai fugir do sentimento de abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. E se a gente entende isso aqui, eu começo a perceber o que é que eu tô fazendo para fugir do abandono, para não me sentir abandonado, para não me sentir rejeitado, para não me sentir humilhado, para não me sentir traído, para não me sentir injustiçado, que tá gerando dependência emocional e impedindo que eu cresça. Uhum. E como que eu estou criando um ecossistema que faz com que as pessoas se sintam amadas, reconhecidas, pertencidas, acolhidas e pertencentes. Pronto. Se eu entrego isso aqui, ninguém sai do negócio. Ninguém sai da empresa. E isso é o quê? Só existem 2 profissões. Gestor e vendedor. E isso aqui é sobre gestão de pessoas. E quem não entende de pessoas, não entende de negócio. Caramba. Ó. Eu ia perguntar ele se ele tinha uma coisa lá pra falar, mas não. Nessa última aí agora foi... Aqui é porrada por cima de porrada. Eu quero trazer uma relação, pra gente finalizar aqui, sobre valor e preço. O que aconteceu aqui hoje foi algo de muito valor. Uhum. E que não tem preço. Eu tava pensando assim, se eu fosse precificar essa 1 hora e pouco a gente tá aqui, quanto é que eu cobraria para as pessoas para ter acesso a esse conhecimento? Infinitamente mais do preço que ela vai pagar agora. Exatamente, mas eu não consegui chegar no número. Por isso que eu botei infinitamente. Eu não consegui chegar no número, porque o valor ele é tão alto. O que Diego falou aqui, algumas tomadas dele aqui pode mudar negócios, pode mudar vida. E é isso que a gente faz. Por isso que a gente está há 3 anos e meio aqui. Toda quinta-feira. Você tinha várias outras coisas para fazer, mas decidiu destinar essa 1 hora e pouco com a gente. A gente também poderia estar fazendo outras coisas, mas nós estamos aqui num podcast levando esse tipo de conhecimento para as pessoas. Porque a gente quer mudar a mentalidade, fazer que a pessoa entenda, levar conhecimento, levar inspiração, levar motivação. E não tem como precificar esse tipo de trabalho que a gente faz. E por isso, Diego, eu reitero aqui o agradecimento, porque você se tornou parte hoje desse movimento que a gente está fazendo em prol do outro. Exato. Né? E a única coisa que eu peço para você que tem em casa... É o pitch. É o pitch, que é o seguinte, cara. Quantas pessoas você conhece que deveriam assistir esse episódio? Quantas pessoas têm uma crença, não cresce por conta de uma vírgula que nós falamos aqui, e que se ela tivesse acesso a esse conteúdo aqui, isso mudaria a maneira como ela pensa, como ela age e os resultados dela. Uhum. Então, a gente não te cobra nada. A gente tá aqui, eu tô morrendo de fome.
mas estou aqui, queria ficar aqui mais 3 horas com o Diego, mas eu sei que ele é muito ocupado, porque ele me enriqueceu muito hoje. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse episódio, tem uma setinha chamada compartilhar. Se você soubesse o bem que você faz com alguém, quando você compartilha algo que vai ajudar essa pessoa, de alguma forma, você não está pagando nada por isso, nem a pessoa vai estar pagando nada por isso. A gente está aqui em prol dessa corrente do bem. Então a gente pede que você faça isso. Você compartilha, porque sinceramente eu estou impactado. Né? Eu sigo você, te acompanho desde 2018, foi quando o Marcelo fez. Sempre quis fazer o processo de hipnose. Assisti suas lives de manhã cedo, você fazendo a meditação, não entendi muito. Mas, enfim, tudo que vinha de você era bom. E tá nessa mesa aqui com você, para mim, consumindo esse conteúdo que você passou, para mim é um grande privilégio. Legal. Sacou? Então, parabéns, obrigado. Não tenho nem como agradecer você compartilhar tudo que você compartilhou com a gente aqui. Meu ego agradece. O seu ego aliado, né? O seu ego aliado. O ego aliado agradece, porque a gente fica sem graça, né? Eu, pelo menos, fico sem graça quando eu recebo elogio e tal, não sei o quê. Mas, cara, eu que agradeço, né? O tempo, o convite, né? A sua presença aqui dentro do programa, né? Acompanhando a gente por esse período. Eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme estar compartilhando um pouquinho do que eu sei. Porque é isso que eu sei fazer de melhor, cara. Eu fiz um post ontem no meu Instagram e falei assim, o que eu sei fazer é transformar a vida. É mudar meu modelo mental. O resto, eu preciso de parceiros que me ajudem a fazer isso aí. Nossa, né? Eu sei transformar a vida, eu sei impactar, eu sei enxergar onde que tá doendo na pessoa e ajudar ela a virar a chavinha. E você que tá em casa, pode contar comigo. Segue aqui o pessoal do podcast, tá? E onde é que o cara te acha? Fala seu arroba. Diga aí seu... Cara, meu Instagram, diego.wildberger, com W, né? WILDBERGER. Eu acho que o pessoal da produção vai colocar aqui depois na legendinha, né? @diego.wildberger. A gente tem uns sites ali, tem o hipnosesalvador.com.br, né? Que é o meu site ali que fala sobre as terapias, etc. Tem o da Meditcorp com T mudo, né? Meditcorp com T e P mudo, né? .com.br, também, que é o Instagram aí, que é a minha startup de telemedicina, tá? E vai ser um prazer enorme, né? Manda um direct pra mim, conversa comigo, que eu gosto de trocar ideia, eu gosto de ajudar o pessoal que chega até mim, e vocês podem contar comigo sem precisar. Obrigado, independente de podcast, mas seus projetos aí, se vocês acharem que tem como a gente agregar força junto, conta comigo. Com certeza. Com certeza. Não tem como não agregar, né? Show de bola. Só esse episódio já foi muito agregador pra gente, pra nossa audiência. Enfim, obrigado, velho. Infelizmente, vamos com aquele pesado, né? Vamos nos despedir e até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu.